primeiro lugar, o que os Estados Unidos está fazendo aqui é ilegítimo e ilegal. A resposta do Irã ao Estado sionista de Israel foi em retaliação a um ataque ilegal de Israel. Portanto, o Irã tinha legitimidade, perante inclusive o direito internacional, para atacar Israel em retaliação à sua violação da soberania nacional. Israel, portanto, não tem legitimidade para revidar. A gente tem um histórico de mortes. Em julho, o Estado sionista de Israel bombardeia uma parte de Teherã, capital do Irã, para assassinar, numa operação traiçoeira, o líder do Hamas, chefe, então, do bureau político do Hamas, Ismail Haniyeh. No ataque que Israel fez contra o Líbano, aquele ataque terrorista da explosão de vários pagers por todo o Líbano, um diplomata iraniano foi ferido também no ataque terrorista. Esses foram ataques que Israel fez contra alvos iranianos, ou seja, bombardeou a capital do país, Teherã, e depois atingiu um diplomata iraniano na capital libanesa, Beirute. Além disso, o Irã, é claro, retalia Israel também pelos assassinatos que Israel faz no Líbano. As centenas de pessoas que foram mortas nos ataques de pagers, milhares de feridos, também o assassinato do secretário-geral do Hezbollah, Hassan Nasrallah, do comandante do Hezbollah, Fouad Shukri, uma lista imensa de violações que Israel cometeu contra o Líbano, um país soberano, e, é claro, também contra o Irã. É por isso que o Irã tinha legitimidade, principalmente pelo bombardeio em Teherã, para realizar a Operação Verdadeira Promessa ou Promessa Cumprida 2, que foi a que a gente viu ali na terça-feira, dia 1º de outubro de 2024. Em segundo lugar, se de fato Israel, junto dos Estados Unidos, atacar as petrolíferas iranianas, isso tende a ampliar as tensões e as tormentas, não só no Oriente Médio, mas no mundo inteiro. Primeiro elemento disso, o Oriente Médio tem os maiores produtores de petróleo do mundo. O conflito regional ali, o próprio alvejamento das petrolíferas iranianas já está sendo motivo para os preços do petróleo aumentarem e um aumento que evidentemente afeta a inflação mundial. O preço dos barris Brent e West Texas, por exemplo, chegaram a $77,49 no dia de hoje e 73,68 centavos, 77,49 no caso dos barris Brent e 73,68 no caso dos barris West Texas. É um aumento de, no caso do barril Brent, 4,7% e o do West Texas, 5,1%. Segundo elemento desse aumento das tensões regionais e mundiais é a questão da Arábia Saudita. Há uma suposição de que caso Israel atinja as petrolíferas iranianas, o Irã, evidentemente, pode responder esse ataque. Uma das formas é o Irã bloquear o chamado Estreito de Hormuz. É um caminho marítimo que tem ali no Oriente Médio e é uma rota importante de transporte do petróleo para o resto do mundo. O Irã pode também, mas aí é uma suposição um pouco mais distante, atacar a infraestrutura petrolífera da Arábia Saudita, que é um importante fornecedor de petróleo do imperialismo norte-americano, uma vez que é um país lacaio aí dos Estados Unidos. Apesar da aproximação diplomática que teve da Arábia Saudita com o Irã no último ano, não se pode ignorar ou rebaixar essa suposição. Uma outra questão também é a atuação do social imperialismo chinês no Oriente Médio. A China, ela é uma das maiores compradoras de petróleo do Irã e certamente ficaria aí um tanto incomodada caso as petrolíferas iranianas fossem atingidas. Não pela sua preocupação grande com a soberania nacional do Irã, mas pelos seus próprios interesses econômicos. Nesse caso, um ataque de Israel às petrolíferas do Irã, autorizado pelos Estados Unidos, elevaria aí também as pugnas, as disputas entre o imperialismo norte-americano e o social imperialismo chinês, elevando, é claro, as tensões não só no Oriente Médio, mas também a nível mundial. Um quarto elemento é, claro, a retaliação do Irã. No dia em que o Irã atacou o Estado sionista de Israel na Operação Promessa Cumprida ou Verdadeira Promessa 2,
o Irã anunciou já de antemão que caso Israel respondesse àquele ataque, sofreria um novo e poderoso ataque. E é como a gente viu lá na Operação Verdadeira Promessa 1. Quando o Irã fez a Operação Verdadeira Promessa 1, ele fez em um nível. Naquele dia, naquela semana, todos falaram: se Israel responder o Irã ou cometer mais uma violação contra o Irã, a próxima resposta do Irã será mais dura. Não deu outra. A Operação Verdadeira Promessa 2 foi mais intensa do que a Operação Verdadeira Promessa 1. Agora, se Israel quiser responder à Operação Verdadeira Promessa 2, é evidente que o Irã responderá com um peso ainda maior. E a Operação Verdadeira Promessa 2 foi num peso significativo, foram centenas de mísseis lançados contra o território ocupado, muitos atingiram localizações importantes, como a base do Mossad, próxima a Tel Aviv, que foi de onde os aviões que mataram o Hassan Nasrallah saíram. Então foi uma operação muito significativa, várias bases militares atingidas, também uma base de petróleo atingida. E uma outra operação seria ainda mais destrutiva, ainda mais humilhante a Israel. Fora que o Irã ele tem duas formas de responder o Estado sionista de Israel. A primeira, é claro, por um ataque direto, como fez com a Operação Verdadeira Promessa 2, na terça-feira, dia 1º de outubro de 2024. Uma outra forma, uma outra alternativa, é aumentando o financiamento do Hezbollah, por exemplo, financiamento do próprio Hamas, financiamento do Ansar Allah, que é lá do Iêmen, que são todos grupos que têm a sua independência em relação ao Irã, não são meras subrepresentações do Irã, como tenta pintar o monopólio de imprensa, mas que, é claro, recebem sim muito apoio financeiro, político e logístico da República Iraniana. Nesse sentido, o Irã pode também decidir responder Israel aumentando o financiamento a esses grupos que vão, em última instância, aumentar o nível de operações contra o Estado sionista de Israel.